temos um missionário do sul da África, o pastor missionário Fred e sua esposa Paula, é isso? É isso mesmo. Uma salva de palmas, por favor. Sim. É uma alegria receber missionários, né? Essa é uma igreja missionária, é uma igreja, nós acreditamos nisso. Nós somos chamados a ser missionários, né? Nós temos que levar a palavra de Deus. A própria palavra fala ide. Então, tipo, cara, não pergunta, vai, salva que eu mais puder. E hoje temos os queridos pastores, pastor Fred, pastor Paula também, se quiser subir, vir para cá, por favor. Dá uma salva de palmas. Que o coração esteja aberto, viu, para tudo aquilo que Deus tem para ministrar. E ele vai se apresentar mais um pouco aí também com a esposa. E é uma alegria recebê-lo, viu? Nós acreditamos muito que Deus trouxe vocês a este lugar para continuar falando com a gente, viu? E sejam muito bem-vindos. Vocês já têm uma casa aqui, viu? E eu sei que não vai ser a primeira nem a última vez. Nós vamos ter mais encontros juntos com vocês aqui. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, que privilégio estar aqui convosco. Somos da África do Sul, fazemos parte da missão Jovens com uma Missão, Jocum, como é conhecido. Então, talvez Paula pode apresentar a nossa família também, temos filhos também. Bom dia. Que privilégio estar aqui convosco hoje. Sim, nós temos 2 filhos, 2 homens. Um já tem 24 anos e outro 21 anos. Sim, ele está lá na África do Sul também, envolvido com missões. Muito obrigado. E nós gostamos muito da hospitalidade que estamos a receber aqui no Brasil convosco. Então, que bom. Deus é bom. Temos família ao redor do mundo, não é? Então, hoje, eu pensei que é bom contar um pouco das histórias, o que Deus está a fazer. Especialmente a nossa história, como Deus nos levou às missões e o que Deus está a fazer entre os não alcançados, os povos que ainda não ouviram o Evangelho. Podemos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu és digno de louvor, Senhor. De cada tribo, cada nação, Senhor, cada língua. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor pode nos revelar um pouco do Seu coração para as nações hoje. Obrigado que podemos estar aqui, Senhor, juntos como família. Obrigado por Teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pode pôr aqueles slides, por favor. Então, hoje vamos ler um texto muito conhecido, em Mateus 28, desde o versículo 18. É a grande comissão. As últimas palavras de Jesus aqui na terra. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, Jesus nos deu a autoridade, nos deu a promessa que estará conosco. É sobre Ele. Mas qual é a tarefa que Ele nos deu? Primeiro, ide, vão. Nós normalmente não estamos a ser usados dentro da nossa zona de conforto. Às vezes devemos tomar um passo para fora da nossa zona de conforto. Vão, para outros é para as nações. Não é para todos, mas pelo menos atravessar a estrada.
conhecer o vizinho. Vão. E aqui não está a falar de fazer convertidos. Salvação não é o fim. Salvação é o início. E Deus nos deixou aqui na terra depois da nossa salvação. Por quê? Porque Ele tem tarefa para nós, para estar envolvido, trazer o seu reino aqui no mundo. E aqui está a dizer, fazer discípulos de todas as nações. Não somente pessoas que falam a nossa língua, não somente pessoas que são parecidos como nós. Mas Deus ama todas as nações. E nós devemos estar envolvidos nisto. E isto foi o meu chamado. Uma vez, quando eu estudei juntos com meus amigos esse texto, saltou da página daquele dia e só entrou no meu coração numa maneira diferente. Eu percebi que Deus quer alcançar as nações. E se eu quero ser discípulo dele, isto também tem a ver comigo. Eu tenho que fazer parte da missão dele entre as nações. Então nós fomos, pode pôr próximo foto. Então nossos filhos cresceram lá no campo missionário, desde ser pequeno, desde o nascimento. E hoje em dia os dois estão a servir o Senhor. E eu sei, para nós como pais, é a alegria mais grande quando nossos filhos estão a servir o Senhor. Mas nós também sabemos que é só a graça dele. Nós podemos colocar os alicerces, mas os nossos filhos podem fazer escolhas deles. Até Adão e Eva, eles tinham o pai perfeito, mas ainda se desviaram. Mas se um filho quer ser perdido, primeiro tem que atravessar aquela parede da oração que os pais construíram. E nós devemos orar para nossos filhos. E nós fizemos isto, e hoje em dia é uma alegria que os dois estão a servir o Senhor. Mas nós fomos ao campo missionário, a Moçambique, lá na África. Somos sul-africanos, de descendência holandesa, inglesa. Crescemos na África do Sul, mas nós sentimos o chamado de Deus para ir ao país vizinho, que é Moçambique. Próximo. Então, isto foi a nossa equipa de Jocum. Que bom trabalhar em equipa. E quando nós, das diferentes nações, trabalhar juntos, é privilégio que nós temos dentro de Jocum, conhecer pessoas dos outros países. E quando nós estamos juntos e amamos um ao outro, é algo do céu mesmo. Porque lá no céu um dia vai ter pessoas de cada tribo, cada língua, cada nação. Tem brasileiros também ali. E nós perguntamos a Deus o que podemos fazer para mostrar o seu amor, para atrair pessoas para Cristo. E o Senhor nos falou: o que está nas suas mãos? Então eu sou coach de futebol, então começamos um clube de futebol ali, com os jovens, com muçulmanos, com pessoas animistas que adoravam os espíritos. Só 3 crentes nessa equipa de futebol. Mas lá em Moçambique tem muita feitiçaria, bruxaria, e até as igrejas estão proibindo os jovens, não vão a futebol por causa da feitiçaria envolvida. Cada equipa tem o curandeiro deles, à noite à frente de um jogo importante, ele faz um fogo especial, e eles colocam aquele cinza na cabeça deles para ter força. Eles colocam versículos do Alcorão e colocam nas botas para a bola deles ir direito quando eles chutam. Na balizeira colocam amuletas para outra bola não entrar. Até outra equipa tinha líquido do feiticeiro deles que eles injetavam na bola dele para a bola entrar no outro lado.
Muito mal, até quando eles estavam a correr, tentam circular a outra equipe para amaldiçoar, porque querem ganhar. Então nós dizemos, aqui no nosso clube, ninguém pode usar feitiçaria. Eles dizem, isto não vai funcionar. Nós dizemos, não, nós vamos orar em nome de Jesus. Então, de nós três, cada vez antes do jogo, nós só levantamos e amarramos aqueles espíritos, oramos em nome de Jesus, quebramos a força da feitiçaria no nome de Jesus. Então, no fim da primeira parte do campeonato, primeiro ano que entramos no campeonato, nós estávamos em cima. Tínhamos alguns bons jogadores e as outras equipas começaram a tremer. Eles disseram, cuidado, eles estão a usar feitiçaria de Jesus, essa equipa. Porque nós oramos em nome de Jesus. Ali, quartos finais, oramos de novo, no nome de Jesus. E quebramos força das maldições deles, da feitiçaria deles. Amarramos os espíritos no nome de Jesus e ganhamos o jogo. Agora, as semifinais, ganhamos também. Aquela semana antes do final, eu tinha um pensamento aquela semana, talvez devemos treinar penaltis, porque até agora não precisávamos. E naquele dia foi um jogo duro contra a formação dos professores, uma equipa muito boa. Eles treinavam bem e era uma boa equipa e eles marcavam o primeiro golo. Mas depois nós também marcamos golo. No fim, penaltis. Então, estávamos preparados, colocamos nossos penaltis, marcamos todos, eles falhavam 2 e ganhamos o campeonato. Então, vieram a pessoa da Rádio Moçambique, a Rádio Nacional, para me entrevistar. Eles disseram, o que é isso? Um estrangeiro agora, pelo primeiro ano, está a ganhar o campeonato da cidade. Como que vocês conseguiram ganhar? Ali eu tinha a oportunidade de testemunhar sobre o poder no nome de Jesus. E que não há outro nome em que nós possamos ser salvos, somente no nome de Jesus. Então, isto foi um dos bons ministérios, juntos com a educação, próximo. Mas também fizemos estudo bíblico e convidamos, até os jovens muçulmanos participavam lá. E mais pessoas converteram através do Ministério de Futebol do que através do Ministério dos Jovens na igreja. Então, vão aonde as pessoas estão. Deus disse vão, nós dizemos vem à nossa igreja, vem a nós. Mas nós que devemos ir. E estávamos na cidade e ficamos frustrados, porque todos os missionários vieram, só queriam viver na cidade. E havia centenas das aldeias lá em redor da província de Niassa, no norte de Moçambique. Muçulmanos, toda a aldeia, sem igreja, sem testemunho cristão neles. E todos os missionários só vieram para a cidade, mesmo os nossos jocumeiros não queriam ir para nas aldeias, e nós dizemos, mas por que eles não vão? Dali ouvimos o Senhor dizer, por que vocês não vão? Eu com Paula oramos, sentimos o chamado de Deus, e fomos à nossa equipe de Jocum. Nós queremos ir viver numa das aldeias muçulmanas. E 3 outras pessoas disseram, Deus também falou conosco, nós também queremos ir. Então fomos ao lago, 3 dias de jejum, ouvirmos de Deus, Deus, aonde o Senhor quer que nós vivemos, porque há muitas aldeias. E o Senhor indicou uma aldeia, Itipela, todos nós tínhamos o mesmo sentido, deve ser esta aldeia. E nos convidaram, abriram as portas para nós irmos viver dentro da aldeia. Pelos primeiros 2 anos não proclamamos o Evangelho. Só vivemos entre os muçulmanos, aprendemos a língua, a cultura e orávamos muito. Aqui tem a Aldenice, ela é brasileira, fez parte da nossa equipa. Então,
a escuridão espiritual estava tão pesado que até ter o seu tempo devocional nas manhãs foi difícil. Mas começamos em oração, intercessão, oramos para aquele povo muçulmano conhecer Deus. Próximo. E nós aprendemos a cultura, porque nós queríamos aprender quem são essas pessoas, como que eles pensam, porque queremos trazer o Evangelho para ser boa nova para eles entender o que Deus fez para eles. Então, gastamos tempo fazer algo com eles, fazer amizade com as pessoas, ter relacionamentos. E uma coisa que eles têm dentro da cultura deles para construir a casa é que o homem faz a estrutura com bambu, mas depois chama toda a comunidade para vir ajudar. E num dia eles maticam toda a casa de lama e de capim, eles cobrem o teto, então todos trabalham juntos. Próximo. E também nós procuramos o que eles entendem de Deus dentro da cultura deles. E eles entenderam restituição. Por exemplo, quando você fez algo errado, como restaurar o relacionamento. E esse cabrito entrou dentro do nosso quintal. E ele comeu milho dentro do nosso quintal. Então agora é problema com o vizinho. Mas ali entendemos que você não pode confrontar alguém diretamente assim. Você só marca aquele cabrito. Então nós colocamos calça de Micael e deixamos ir. Então aquela noite, quando o dono está a colocar os cabritos dele dentro, ele está a ver, esse cabrito fez algo errado. Então ele procura nos vizinhos, não há segredo na aldeia, então até no fim ele chega na nossa casa. Eu sei que é cabrito dele, ele sabe que é cabrito dele, mas nós não falamos sobre o cabrito. Nós só conversamos como que está o vovô, como está a andar ali na sua rosa. Então, muitas conversas, até no fim da conversa ele vai dizer, mas tudo bem aqui na sua casa, como que está hoje? Eu disse, não, hoje aconteceu algo, aqui entrou um animal dentro do nosso quintal, comeu o nosso milho. Então ele disse, muito interessante, então quanto que comeu esse cabrito? Eu disse, talvez perdemos meia lata de milho. Sim, ok, então falamos mais. Ele foi em casa, dia seguinte ele enviou o rapaz dele, o menino com meia lata de milho, para restaurar o relacionamento. E isto é o Evangelho, Deus, nós quebramos aquele relacionamento com Deus, mas Ele fez algo para restaurar através de Jesus Cristo. E nós procurávamos pessoas de paz dentro da comunidade. Quem são pessoas que são abertos para o Evangelho? Quem são pessoas que vão conseguir ensinar outras pessoas, pessoas de influência? Então o Geraldo, o nosso jocumeiro, ele encontrou o Senhor Maduca. O Senhor Maduca era um velho, um dos caciques da aldeia. E um dia, o Senhor Maduca caiu doente, estava muito doente. O pensamento das pessoas, quando algo acontece, é só, inshallah, isto é a vontade de Deus. Eles não tomam responsabilidade. Então, ele só ficou doente. Os filhos estavam nas rosas deles, não estavam perto. E Geraldo, esse jovem jocumeiro, foi lá cada dia. E ele deu medicamento. Até quando ele não conseguiu comer mais, ficou na cama, Geraldo foi lá com colher e deu ele comida. Ele levou água e deu banho cada dia dentro da cama dele. E Deus curou o velho. Quando Deus curou ele publicou diante do seu povo, ele disse,
entre todos os meus filhos, não tenho um como Geraldo. Geraldo é de uma outra tribo, da tribo Makua. E Makua e o povo Yao, eles não entendem um ao outro bem. São povos inimigos, mas por causa do amor de Geraldo. Esse senhor não somente amou Geraldo, mas ele conheceu Cristo e recebeu Cristo como seu Senhor. Era muçulmano toda a vida dele, mas por causa do amor de alguém, recebeu Cristo. Próximo. E durante aquele primeiro ano, no tempo de Ramadã, que é tempo de jejum dos muçulmanos, nós ouvimos histórias do Médio Oriente, da África do Norte, onde pessoas estavam a converter através dos sonhos muçulmanos. Porque nós vivemos numa aldeia, não havia crentes quando nós chegamos aqui. Nem igreja entre esse povo. E nós orávamos também, Senhor, vem se revelar aos esses muçulmanos. Então aqui tem um jovem chamado Zidane. Durante aquele mesmo Ramadã, ele tinha um sonho de Jesus chegando a ele. E ele tinha conhecimento, essa é Isa al-Masih, Jesus, o Messias. E ele ouviu Jesus falar a ele, vem, segue-me. E quando ele depois viu ele a ensinar outras pessoas a Bíblia. Ele só conheceu um crente, o Pedro, o nosso colega, e foi ao Pedro, contou o sonho, porque na cultura deles é a maneira que os antepassados, os espíritos comunicam, é através dos sonhos. Fica preocupado quando você tem um sonho assim. E ele contou ao Pedro, Pedro compartilhou o evangelho e Zidane converteu por causa daquele sonho. Próximo. Então essa era a primeira igreja, lá na aldeia. Só os homens que converteram primeiro. E no tempo da colheita, aquele primeiro ano foi problema, porque na cultura você tem que levar aqueles primeiros frutos que você tem da sua horta, tem que levar aqueles cemitérios dos reis, para oferecer aos espíritos. E se você não faz, muita coisa mal vai acontecer através das lendas dele. E os crentes dizem, mas nós não podemos fazer isto, não podemos adorar mais os espíritos. O que vamos fazer com nossos primeiros frutos? Então eles decidiram trazer à igreja, louvar e agradecer a Deus, e eles comeram juntos aquele dia. E quando nós fomos à África do Sul, no tempo de férias, chegaram os líderes muçulmanos de Malawi, do país vizinho, esses homens com barbas grandes, com aquelas roupas, e chegaram à nossa aldeia, porque eles ouviram que agora tem crentes nessa aldeia. E eles foram procurar e chegavam a cada família. E eles começavam a ameaçar a família. Dizer, vocês sabem que um Yao é um muçulmano. Quem vocês pensam que vocês são? E eles ameaçaram a família. Vocês estão a guardar crente aqui entre vocês. E eles ameaçavam os crentes. Vocês podem ver. E essa expressão em Xiao é uma ameaça de feitiçaria. Porque eles até matam um ao outro com a feitiçaria. E os irmãos tinham medo, eles juntavam aquele dia com Pedro. Pedro encorajou, oravam juntos. E sabem, foi Zidane, o mais jovem, que levantou primeiro. Ele disse, eu sei que Jesus é a verdade. Mesmo se eles me matam, eu vou seguir Jesus. E um por um, os homens levantaram-se, declarar pronto para morrer para a fé deles. Isto trouxe a vitória. Agora estavam sérios. E nós encorajamos eles a levar o evangelho em casa. E eles começavam estudos bíblicos em casa deles. As esposas converteram, os filhos converteram.
E assim o evangelho começou a espalhar. Próximo. E o Geraldo, que estava conosco, eles tinham interesse na área de saúde, porque ali há muitas doenças, também malária é um problema. E nós abrimos uma clínica com o Geraldo, que faz diagnóstica de malária e outras doenças. E toda a comunidade estava lá, as pessoas do governo, os líderes tradicionais estavam lá, os líderes dos muçulmanos estavam lá, e todos agradeceram, porque isto começamos a trazer valor à comunidade, ajudamos as pessoas que estavam doentes, e eles abriram as portas, disseram, mas vem fazer isto também nos outros distritos dentro de Moçambique. Está ali Geraldo, sem energia, o microscópio dele funciona com solar. Então, ele trabalhou ali. Muito fiel. Próximo. E ali, nós tínhamos um entendimento que nós devemos fazer missões, aprender como fazer, e um dia nós vamos ensinar outros, vamos treinar outros. Mas o Senhor falou claramente durante aquele tempo, não espera até que vocês saibam muito. Aquele pouco que vocês sabem, começa a entregar aos outros, começa a ensinar. E nós começamos uma escola de missões ali, treinar as pessoas locais como missionários. Não é sempre que vestimos assim, mas esse dia foi um dia de formação daqueles que estudavam, e o Lino recebeu o certificado dele. Então, Lino, ele era o melhor aluno que eu já vi na minha vida. Durante a aula, um dia, o Cres, o professor, estava a falar, eu traduzi. Então, ali, de repente, Lino levantou a mão. Ele disse, podemos cantar. Eu fui ao Lino, comecei a conversar com ele em português. Lino, o que está a fazer? Para o professor que fala inglês não ouvir. Lino, está a fazer o quê? Nós estamos dentro da aula, por que você quer cantar agora? Ele disse, não, eu quero ir ao banheiro, mas não quero perder nada. Por favor, vamos cantar, depois quando eu volto, podemos continuar. Mas ele aprendeu. Era muçulmano antes. Próximo. E eu nunca me tornei pastor da igreja que plantamos. Também igrejas simples, igrejas em casa, grupos discipulados entre esses muçulmanos. Mas eu fiquei mais atrás das cortinas. Trabalhei com os líderes. Então, eu contei as histórias bíblicas para o Lino. Ele que ensinou as pessoas dentro da igreja. Próximo. E ali fomos, depois de 13 anos em Moçambique, trabalhando entre esse povo muçulmano, só tínhamos 20 crentes, 2 grupos pequenos. Então sentimos, mas o que nós fizemos aqui? Em 3 anos, mas Deus nos encorajou, que fomos fiéis, é sobre fidelidade. E nós investimos nossas vidas em poucas pessoas, mas depois de nós sairmos, a vitória veio. Depois de 6 meses, foi duplicado para ter 40 crentes. Como que aconteceu? Aconteceu quando o primeiro crente faleceu. Então, uma mulher faleceu, e lá sempre os muçulmanos, os líderes, ameaçavam pessoas. Quando você vai morrer, não vou te enterrar. E ali não tem mortuário, assim, e tem que enterrar a pessoa no mesmo dia. E também aconteceu, quando a mulher faleceu, os muçulmanos disseram, nós não vamos lhe enterrar, esse é vosso problema. Então, os crentes estavam preparados, eles foram ao cemitério para cavar, e quando eles começavam a cavar, os jovens muçulmanos criaram confusão. Eles disseram, não, aqui vocês não vão enterrar essa pessoa, esse é nosso cemitério. Então, arrancaram aqueles pás e enxadas e mandaram embora. Os crentes não sabiam o que fazer. Sentavam em casa, oravam. Naquele mesmo tempo havia um cacique
que ouviu a confusão, ele chegou e ele começou a perguntar a esses jovens muçulmanos o que estavam a fazer. Mesmo um muçulmano bom nunca pode negar enterrar alguém. Vocês estavam nos envergonhar. Essas são boas pessoas, eles nos ajudam. Agora vocês vão, cavam. E foi mandado para cavar a cova. E eles chamavam os crentes, vem enterrar a pessoa. E eles fizeram o culto lá e pregaram o evangelho. Ali pessoas começaram a converter. O medo já acabava. E também vimos o que mais na cultura podemos redimir. Redimimos o louvor, redimimos também o enterro, mas também eles têm iniciação, onde os meninos vão 30 dias, os jovens vão ao mato para ser ensinado coisas da cultura, ser circuncisada, e para as mulheres eles vão a uma palhota dentro da cidade ou da vila. Então, isto aconteceu e quando chegou a fase da igreja, os filhos chegaram naquela fase, os anciões disseram, o que vamos fazer? Não podemos enviar eles para lá, porque lá vão ser ensinados como ser muçulmanos, feitiçaria, muitas coisas mais. Então os anciões decidiram, nós vamos levar os filhos para o mato. Nós ainda vamos ensinar boas coisas da cultura, mas vamos ensinar a Bíblia durante aquele tempo. E eles levou isto, redimiram para ser algo de discipulado dentro da cultura. Próximo. E chegou o tempo depois, 3 anos depois de nós sairmos, recebemos uma mensagem, vem falar na conferência IAL. Nós dizemos, o que é conferência IAL? Deixamos lá 20 crentes. Mas agora, depois de 3 anos, tinha mais que 300 crentes, muçulmanos que converteram. Então, tinham 200 pessoas no mesmo lugar. E eles estavam a louvar Deus. Nunca na história tantas pessoas louvaram na língua xiao. E eles louvavam Deus. E durante aquela conferência, eles começavam a colocar as danças tradicionais deles no louvor. E eles tinham uma dança onde todos os homens vêm no meio e eles batem no chão no mesmo tempo, os pés. E as mulheres foram para fora, lá, 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 lá. E eles, no estilo iau deles, começavam a cantar. Os homens à frente, as mulheres a seguir. E eles bateram os pés. Uau! Uau! E quando eles fizeram, era poeira. E a poeira começou a subir. E quando aquela poeira subiu, o Espírito Santo veio como uma manta sobre aquele lugar. Lágrimas só saíram. E eu louvava Deus. Porque muitos anos que semeamos sem ver fruto. Agora há tantas pessoas que estão a adorar o Senhor. E algo rompeu durante aquela conferência. E ali eles queriam levar o evangelho para a próxima aldeia. Eu tenho primos lá, eu tenho família nessa aldeia. E eles mesmos tomaram a responsabilidade de levar o evangelho para os próximos lugares. Próximo. E ali, quando chegaram visitas da Holanda, e eles viram a fidelidade de Geraldo com o microscópio deles, eles ganhavam dinheiro e começaram a construir um hospital dentro da nossa aldeia. Melhor equipada do que o hospital provincial na cidade. Com contentores, carros, todas essas máquinas. E hoje em dia, o Geraldo, um jocomeiro simples, tornou-se diretor do hospital. E ali tem um médico, tem enfermeiros, e ele está a tratar as pessoas, mas no mesmo tempo está a compartilhar o evangelho. Próximo. Então também vimos
quais são as necessidades das pessoas. Eles não tinham a água da torneira, então nós ajudamos as pessoas, mas não fazendo tudo para eles. Mas eles tinham a parte, eles deviam cavar a cova, trazer as pedras, e nós ajudamos com cimento e fizemos poços para as pessoas terem água. E agora estamos na África do Sul. Ainda vamos a Moçambique uma vez por ano. Mas o que aconteceu? Aquelas poucas pessoas em que nós investimos, eles tomavam responsabilidade, estavam a discipular outros, que estavam a discipular outros. Hoje em dia há mais que 10.000 muçulmanos ali que converteram. Não somente do povo Yao, mas outros povos também já foram alcançados. E não somos nós fizemos uma parte pequena, mas são os próprios moçambicanos. Basta estar nas mãos deles, o evangelho corre tão rápido e pessoas estão a converter. Agora voltamos para a África do Sul e nós dizemos: o que vamos fazer aqui? Aqui quase não tem não alcançados. Mas Deus começou a nos mostrar os imigrantes, pessoas da fora. E nós começamos um trabalho entre os chineses. Agora lá na nossa área, na África do Sul, os chineses estão a converter. Não tem oportunidade, talvez, dentro do país deles. Próximo. E também começamos a algo que nós chamamos aonde cultura se encontra. Então, nós convidamos todos os estrangeiros da nossa vila, todos os imigrantes, porque os não alcançados, pessoas que não conhecem Cristo, normalmente são esses das outras fés, como os muçulmanos, os hindus, os budistas. Então, nós começamos a fazer amizade com essas pessoas da fora, porque eles também precisam de contatos locais. E usamos isto como método para compartilhar o Evangelho. Próximo. E também estamos a tentar alcançar, especialmente o povo da Somália. Tem imigrantes, povo somali, e quase todos deles, 99, alguma coisa, são muçulmanos. Muitos poucos deles conhecem Cristo. Mas através das aulas de inglês, contribuir valor para as vidas deles, estamos a fazer amizade com eles, para o fim de alcançar eles com o Evangelho. Próximo. E nós fazemos parte num ministério chamado Missões e Fronteiras dentro de Jocum, que o nosso alvo é alcançar os povos não alcançados, enviar mais missionários. Hoje em dia ainda há 962 povos não alcançados, tribos dentro da África só. E nós precisamos mais trabalhadores. E o que nós estamos vendo está sendo mais difícil esses dias para pessoas da Europa, para pessoas da América, mas Deus está a levantar africanos para ir aos outros povos, pessoas da América Latina para ir. Então precisamos mais missionários, e com essa tarefa de enviar missionários do Sul, precisamos a igreja estar envolvida nisto, precisamos orações, precisamos esses recursos para enviar as pessoas que estão prontas para ir. Próximo. E estamos a fazer treinamento de líderes aqui dentro de Moçambique, embaixo das árvores, ensinando, fazendo discípulos que fazem discípulos. E estamos a viajar muito, e é tão bom estar aqui no Brasil também, contar as histórias, o que Deus está a fazer. E desafiar a igreja. Vamos, ainda há pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Vamos fazer discípulos aqui mesmo, que fazem discípulos. E quando cheguei ali de novo, naquela aldeia onde nós trabalhávamos por 13 anos, ou por muitos anos, 13 anos em Moçambique, mas 5 anos naquele lugar, fui lá atrás no quintal, passeava, e eu vi lá uma árvore de fruto, cheio de frutos grandes.
E eu lembrei que eu plantei aquela árvore muitos anos atrás. Nunca comi fruto dele. Mas hoje está cheio de fruto. E para mim foi uma imagem daquele que nós fizemos. Durante aquele tempo, fizemos muito pouco. Vimos poucas pessoas chegar a Cristo. Mas investimos as pessoas. Fomos fiéis com aquele pouco que Deus nos deu. E hoje em dia, o reino que é só como semente cresceu. Está a dar muito fruto. Só lhe deu glória, é só glória a Deus. Nenhum homem pode fazer isto. Mas estou tão grato que eu podia fazer parte dessa história. Próximo. Então, este ano voltamos também lá em Moçambique, onde começamos também o treinamento para os missionários. E ali na sala de aula, naquele tempo, quando começamos, acho que a primeira escola tinha 5 ou 6 alunos, estudantes. Agora tinha, 34? Acho que 34 alunos lá. Todos serem formados para ir nas aldeias. Há perseguição. Eles vão aonde há terrorismo também. Para levar o evangelho. Todos de Moçambique ou de Malawi, pessoas locais. E eles estão com fome, eles querem aprender. Porque eles têm coragem de ir proclamar o evangelho aonde nunca foi anunciado. Então, quero fechar com uma última história. Quando voltamos lá, na aldeia onde nós trabalhávamos, fomos sentar na esteira de novo com o Sr. Maduca. Vocês lembram do Sr. Maduca? Esse velho que estava doente. Então, nesse tempo, ele já era cego, não conseguiu ver. E eu só sentei ali ao lado dele, abracei. E eu disse, Sr. Maduca, eu estou a sentir que você não consegue ver mais. Ele me pegou assim no ombro, ele disse, não, eu não vi antes de você chegar. Agora eu vejo Jesus, eu vejo no céu. E eu estive cheio de emoção aquele dia, porque pensei nas todas as dificuldades que passamos, nas doenças, nos tempos difíceis. E sabe o pensamento que veio à mente? O pensamento que veio à mente foi: valeu a pena. Porque hoje em dia não é só o Sr. Maduca, mas tem milhares de muçulmanos que converteram. Não através de nós, somos pessoas simples. Mas nós fazemos parte da história por causa de ser obediente e responder no chamado de Deus. O Senhor disse: vão, fazem discípulos de todas as nações. Essa é a nossa história. Qual é a vossa história? Porque Deus tem também uma história para você. E essa história também tem a ver com fazendo discípulos. Fazendo discípulos começa em casa, com seus próprios filhos. Estamos discipular um ao outro. Mas também queremos gerações de discípulos espirituais, filhos espirituais, que também vão crescer espiritualmente para eles também terem filhos. Não é suficiente só fazer discípulos, devemos fazer fazedores de discípulos. Ontem meu filho escreveu para mim: papá, eu estou a sentir quando orei para vocês, você tem que anunciar uma bênção do Pai sobre as pessoas. Uma bênção apostólica. E eu quero orar isto hoje, como uma pessoa que vi filhos que servem Deus, mas também pessoas
gerações de discípulos através das nossas discípulos. Faz parte da nossa história e toda a glória é de Deus. Mas eu quero também anunciar essa bênção sobre vocês, vos abençoar, para vocês também serem uma bênção para as nações. Então, vamos levantar, vamos receber do Senhor. Vamos receber do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que abençoa. Senhor, a sua bênção também é para ser uma bênção para outros. E eu quero, Senhor, hoje declarar uma bênção sobre cada pessoa aqui, Senhor. Eu estou pedindo a sua bênção, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre essa igreja, Senhor, para que eles sejam uma bênção para as nações. No nome de Jesus, sejam abençoados. No nome de Jesus. Vamos orar, vamos receber do Senhor, vamos responder nele. Obrigado, Senhor.